Gente, assista esse vídeo com muita atenção, mas com muita atenção, porque eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Veja bem, em Mateus 13, 7:13, o Senhor Jesus disse assim, que existem duas portas, uma larga e outra estreita. Ele disse que a larga é a que vai levar as pessoas a perder a salvação e entrar no mundo da perdição. Está escrito exatamente assim. E a estreita é aquela que vai levar as pessoas à salvação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos entender primeiro a larga. O que é a porta larga? A porta larga é as pessoas viverem sem compromisso com Deus, não está nem aí para buscar a Deus, não está nem aí para a fé, não está nem aí para obedecer a Deus, vive na prostituição, na mentira, sendo um golpista, matando, roubando, se prostituindo com um e com o outro, traindo, roubando, entendeu? Sim ou não? Essa é a porta larga e essas pessoas se consideram de Deus. Bom, se essas pessoas se consideram de Deus, então a palavra de Deus é mentirosa. Porque Jesus está falando de duas portas, a que vai levar à salvação e a que vai levar à perdição. Está escrito assim. Então, o que é a porta larga? É isso que eu acabei de falar. Entendeu? Sim ou não? A pessoa diz que não tem tempo para ir na igreja, que não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar. Agora mesmo eu estava assistindo um vídeo, eu trabalho na internet, e eu vi um senhor numa cadeira de roda, numa mesa cheia de amigos, tomando todas. Mas se tu chamar aquele senhor para ir para uma igreja, ele vai dizer assim, eu não posso, você está vendo a minha situação? Mas para ir para um boteco beber, ele tem condições. Então, a porta larga é aquela porta que você não precisa fazer nada diante de Deus. Você vive sua vida, vontade. Não precisa se obedecer a palavra, não precisa se orar, não precisa você ir à igreja, não precisa se fazer nada. Porque a porta larga é isso aí. Você viver livre. E essas mesmas pessoas se consideram de Deus. Agora, não é uma contradição se a Bíblia diz que há duas portas, uma que vai levar à salvação e outra que vai levar à perdição. Então está dizendo o seguinte, nem todo mundo é de Deus. Entendeu? Então o que é a porta estreita? A porta estreita é você largar a idolatria. Nós temos aí um exemplo que um grande líder religioso, ele chegou para a sua instituição e disse, olha, só existe um intercessor entre Deus, que é o Senhor Jesus. Ele disse, né? O Senhor Jesus disse, olha só, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse, sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então como é que eu posso pregar que existe a Deus, ao Deus vai me levar a Deus? É mentira, pessoal. Isso é viver na mentira, isso é viver na porta larga. E você sabia que os sacerdotes desse grande líder ficaram com raiva dele? Ficaram. Ele está tentando dizer, olha, vamos nos consertar. Esse caminho que a gente está falando para as pessoas é errado. O que é idolatria? É você adorar imagem, ídolos, né? Ou ter dentro da sua casa dizendo que aquilo é Deus. Isso é mentira, pessoal. Salmo 115, Êxodo 20, Deuteronômio 18, entendeu? Apocalipse 21, 8. Vai lá e leia, para você entender um pouco o que é idolatria. Isso é a porta larga, né? Isso é a porta larga. Então, quando você deixa essas práticas, mentira, você se arrepende, você procura uma igreja evangélica, se batiza nas águas, aceita Jesus, então você está indo na porta estreita. Então você vai ser salvo. Está escrito a vida, né? Para aqueles que entram na porta estreita. Olha para mim, a porta estreita é difícil de passar. Entendeu? Porque você vai ter que deixar amante, você vai ter que deixar mentira, você vai ter que se libertar dessas drogas, você vai deixar, você não fica com um com o outro, com uma com outra, não é? Se prostituindo, você tem que parar com isso. É a porta estreita. E o pior, que as pessoas que estão caminhando na porta larga, elas acham que são de Deus. Então a Bíblia é mentirosa quando ela diz, quando Jesus pregou, sobre as duas portas. Ele diz, só existe dois caminhos, amigo. Entendeu? E você que escolhe um dos dois caminhos. Ou a porta larga, que vai te fazer você perder sua salvação. Está escrito perdição. Perdeu a salvação. E a porta estreita é aquela porta que vai levar você a Deus.
Aí a porta estreita é aquela porta que você tem dificuldade para passar. Entendeu? Você tem que se esforçar. O que é se esforçar? Levantar domingo de manhã, procurar uma igreja evangélica e começar a frequentar, se batizar nas águas, aceitar Jesus. Porque aí você está dizendo claramente para Deus: eu quero caminhar na porta estreita. Quando eu morrer, eu não quero perder minha salvação. Porque, olha para mim, o triste amigo, amiga, vai ser para milhões de pessoas quando elas fecharem os olhos e ela entrar no outro mundo espiritual, ela morrer, quer falar morrer, né? Ela descobrir que ela não foi salva. Ela encontrar os demônios do outro lado lhe esperando para levar ela para o inferno. Ah, mas você diz assim, mas que base bíblica você tem para falar isso? Hã? Lucas 16, 19. A Bíblia diz que os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que o rico que morreu sem Deus, que viveu na porta larga, né, foi levado para o inferno. Agora, quem levou ele para o inferno? Essa é a base bíblica. Acorda, Brasil, mundo. Qual é a porta que você está passando? A larga ou a estreita? Se arrepende. Dentro desse corpo aí, menina, que tu vive se prostituindo com ele, rapaz, tu vive usando droga, tu vive roubando, mentindo, matando, dentro desse corpo há uma alma, que ela é eterna, ela é igual a Deus. Onde é que essa alma vai morar? Você que escolhe, você que escolhe. Essa alma vai morar ou no céu, se você passou pela porta estreita, ou no inferno, se você viveu na porta larga. Quer dizer, viveu a sua vida à vontade, independente de Deus. Abre os seus olhos. A vida aqui não vale a pena, não vale. Aceita Jesus. Procura uma igreja. Chega na igreja e fala, uma igreja evangélica, fala, pastor, eu quero me batizar, eu quero aceitar Jesus. Procura uma assembleia tradicional, uma batista tradicional. E diz, olha, eu quero aceitar Jesus. E aí, a partir daí, você, por causa dessa palavra, começa a caminhar na porta estreita. Porque Deus vai mudar a sua história. Você vai ter um encontro com Deus. Ele vai abençoar a sua vida. Tá certo? Então, ouça esse amigo que está falando com você. Meu amigo, eu sou pastor. Eu fui consagrado a pastor em 95. Mas eu fui levantado a pastor em 93. Eu prego a palavra de Deus há muitos anos. Eu não estou pregando qualquer coisa aqui. Eu estou pregando a palavra de Deus. Se arrepende. Se tu morrer agora, tu pode receber uma notícia que lá teu pai não vai te ajudar, tua mãe não vai poder te ajudar. Ninguém. Lá tu vai estar sozinho. E se aqui você não obedeceu a Deus, se deparar diante do inferno e os demônios dizendo bem-vindo. Agora, se você passou pela porta estreita, deixou o roubo de lado, deixou a mentira, deixou o engano, deixou a mentira, você disse, não, vou procurar uma igreja evangélica, eu vou me entregar, e você fez tudo isso, começou a obedecer a palavra, quem vai vir buscar você vai ser os anjos de Deus. Isso não é história, eu estou falando da palavra de Deus para você. Um abraço e até lá, que Deus abençoe.